Glória a Deus, bom dia, paz seja convosco. Aleluia, dia 15 de março de 2024, uma sexta-feira, um dia lindo aqui em São Paulo. Glória a Deus por mais uma oportunidade de vida, por mais uma oportunidade de estar aqui, de poder compartilhar a palavra de Deus, de poder falar das grandes obras que o Senhor tem feito. Glória a Deus, aleluia. Estou aqui iniciando mais uma chave mestra, para a glória de Deus. Hoje eu vou estar iniciando o capítulo 16 de Atos dos Apóstolos. É um capítulo cheio de assuntos muito interessantes, né? Nós vamos falar de Timóteo, que acompanha Paulo e Silas, a visão de Paulo em Troade, a conversão de Lídia em Filipos, Paulo e Silas na prisão. São muitos assuntos interessantes, são assuntos assim que vai trazer muito ensinamento para todos nós, né? E que vai ser muito edificante. Então, eu quero iniciar essa live já nesta manhã, também fazendo uma oração, né? Colocando todo esse tempo diante do Senhor, apresentando a Deus esse tempo de leitura da palavra, de meditação na palavra de Deus, e que o Senhor possa falar poderosamente ao seu coração nesta manhã, por onde quer que essa live chegar, né? Que o Senhor se revele, que o Senhor se faça presente, né, na sua vida, na sua história, que Ele se revele através das Escrituras, né, através do conhecimento da palavra. Bom dia aí, Romeu. E então eu quero começar com uma oração, ok? Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, te agradecemos, Senhor, por mais um dia de vida, por mais uma oportunidade de estarmos diante da Tua presença. Senhor, que o Senhor se revele poderosamente aos nossos corações através da Tua palavra, através da leitura, da meditação dela, Senhor. Que o Senhor fale conosco. A Tua própria palavra diz que a Tua palavra é lâmpada, é luz para os nossos pés. Então fala conosco nesta manhã, Senhor. Todo esse tempo é seu. Por onde quer que essa live for, Senhor, que o Teu nome seja honrado, seja glorificado, seja exaltado. E que o Senhor se revele cada dia mais aos corações, Senhor, ministrando, Senhor, mostrando qual é a Tua vontade, qual é o Teu propósito. Nós dependemos de Ti, Senhor, e queremos Te conhecer mais, para a glória do Teu nome, Senhor. Amém, amém. Glória a Deus. Bom dia, bom dia. O pessoal que está entrando, bom dia, Débora. Bom dia, Marcela, querida. Paz do Senhor para você. Quarta-feira eu fiz uma live bem legal com a pastora Janice. Nós falamos aí em Atos 15, né, acerca do tabernáculo caído de Davi, sobre a restauração do tabernáculo caído de Davi. Foi muito interessante. Todas as lives ficam salvas aí no meu perfil. Você pode assistir, pode ouvir, pôr um fonezinho e ouvindo no ônibus, no metrô, onde quer que você esteja, no carro, né? E Deus, assim, foi muito gracioso conosco, né? Usando a vida da pastora e trouxe, assim, algumas revelações bem interessantes, né? Eu fiquei bem animada com essa live, inspirada, na verdade a palavra é essa, eu fiquei bem inspirada. Mas a live de hoje também vai ser bem interessante. Nós vamos começar aí, Atos, capítulo 16. Eu vou ler primeiramente do verso 1 ao 5, tá bom? E aí eu vou fazer uns comentários, depois vou continuando. A gente vai começar aí, capítulo 16, ele já vai começar falando da segunda viagem missionária de Paulo, né? E aí vai contar aí do verso 1 ao 5 que ele chega, né, em Derbe e em Listra, e ele conhece Timóteo, né? Que depois, mais pra frente, a gente vai ver que Paulo escreve 2 cartas para Timóteo. Vamos lá. Primeiro, Paulo foi primeiro a Derbe e depois a Listra, onde havia um jovem discípulo chamado Timóteo. A mãe dele era uma judia convertida e o pai era grego. Os irmãos em Listra e em Icônio o tinham em alta consideração, de modo que Paulo pediu que ele os acompanhasse em sua viagem. Então guarda isso aí na sua mente. A segunda viagem missionária de Paulo é marcada pela presença de Timóteo. Agora aqui Paulo está com Silas. Lembra, eu falei aí nas lives anteriores do conflito que houve entre Paulo e Barnabé. Então eles se separam, Barnabé vai para uma região e Paulo vai para outra. Aqui já é o Timóteo vai com o Paulo, né? E ele está com Silas. Em respeito aos judeus da região, providenciou que Timóteo fosse circuncidado antes de partirem,
pois todos sabiam que o pai dele era grego. Em toda a cidade por onde passavam, instruíam os irmãos a seguirem as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros em Jerusalém. Assim as igrejas eram fortalecidas na fé e cresciam em número cada dia. Bom dia o pessoal aí que está entrando, paz do Senhor. Então, aqui a gente vê que Timóteo se torna agora um discípulo de Paulo, né? E Timóteo é muito amado por Paulo. Nós vamos ver nas cartas Paulo se referindo a ele, ao meu filho na fé, né? Ao meu filho amado Timóteo, né? Então, nasce aí o que? Um relacionamento entre Paulo e Timóteo. Um relacionamento profundo, né? De mestre e discípulo, de filho e pai, né? Paulo, ele é o proclamador da salvação pela fé e pela graça. Mas ele faz o quê? Ele circuncida um semi-judeu, que é o próprio Timóteo, né? De modo que ele pudesse entrar nas sinagogas judaicas. Eu tenho falado aqui nas lives que quando Paulo chega numa cidade e nessa cidade tem uma sinagoga, então ele começa pregando nas sinagogas. Quando os judeus da região rejeitam ele, não aceitam a mensagem, né, da cruz, o que ele faz? Aí ele sai daquele lugar e ele começa a ministrar onde? Ele começa a ministrar nas casas, nos lugares que Deus abre as portas para ele. Então, para que Timóteo acompanhasse Paulo, houve a necessidade de que Timóteo fosse circuncidado. Mas pensa bem, né, que Paulo está levando a carta que vem do concílio de Jerusalém, informando aos gentios, aqueles que não são judeus, acerca de como eles devem seguir a fé, como eles devem servir a Jesus na fé deles, né? E aí Paulo circuncida Timóteo. O que a gente aprende com isso, né? Parece uma coisa meio incoerente, né? Paulo circuncidar Timóteo, sendo que ele prega que não precisa mais se circuncidar, porque a circuncisão vem do ensino do quê? Vem do ensino dos judeus, né? Vem do ensino de Moisés. Então agora Paulo está mostrando para os novos convertidos, tanto judeus quanto gentios, de que a salvação é pela fé em Jesus. E é pela graça, não há nada que nós possamos fazer para ser salvos. Jesus já fez isso por nós, né, na cruz do Calvário. A gente pode aprender o seguinte, que as diferenças culturais, sociais e religiosas nunca devem ser assuntos mais importantes do que a mensagem de salvação, a mensagem poderosa de salvação. Bom dia, Claudinha, paz do Senhor. Eu quero ler um texto de 1 Coríntios 9, do 19 ao 23, que Paulo escreve à igreja dos Coríntios. Diz assim: embora eu seja um homem livre, fiz-me escravo de todos para levar muitos a Cristo. Quando estive com os judeus, vivi como judeus para levá-los a Cristo. Quando estive com os que seguem a lei judaica, vivi debaixo dessa lei, embora não esteja sujeito à lei. Agi desse modo para levar a Cristo aqueles que estão debaixo da lei. Quando estou com os que não seguem a lei judaica, também vivi de modo independente da lei para levá-los a Cristo. Não ignoro, porém, a lei de Deus, pois obedeço à lei de Cristo. Quando estou com os fracos, também me torno fraco, pois quero levar os fracos a Cristo. Sim, tento encontrar algum ponto em comum com todos, fazendo todo o possível para salvar alguns. Faço tudo isso para espalhar as boas novas e participar de suas bênçãos. Paulo, ele é um estrategista. O alvo é alcançar todos os tipos de pessoa em toda e qualquer cultura. Ele aplica aqui um princípio ensinado também em Coríntios e em Romanos. Olha só, ele se faz de fraco para ganhar os fracos. Se faz de judeu para ganhar os judeus. Se faz de gentil para ganhar os gentios. Paulo usa uma sabedoria para alcançar aqueles que precisam ser salvos. Então, o alvo de Paulo é a salvação. É apontar a salvação em Cristo. Então, se era necessário circuncidar Timóteo para que a mensagem fosse anunciada e prosperasse através da vida deles, então o que ele faz? Ele circuncida o Timóteo.
Eu quero ler outro texto agora também em 1 Coríntios, capítulo 8, do 9 ao 13, que diz assim: Contudo, tenham cuidado para que a sua liberdade não leve outros de consciência mais fraca a tropeçar. Pois se alguém vir você que diz ter um conhecimento superior, comer no templo de um ídolo, acaso não será induzido a contaminar a própria consciência ao ingerir alimentos oferecidos a ídolos? Assim, por causa do seu conhecimento superior, um irmão fraco pelo qual Cristo morreu acaba se perdendo. E quando vocês pecam contra os outros irmãos, incentivando-os a fazer algo que eles consideram errado, pecam contra Cristo. Portanto, se aquilo que eu como faz um irmão pecar, nunca mais comerei carne, pois não quero fazer o meu irmão tropeçar. Olha só, né? Paulo está aplicando esse ensinamento que posteriormente ele vai, em Atos, ele está aplicando esse ensinamento que posteriormente ele vai trazer luz dentro dessa carta dos Coríntios, né? Aos irmãos lá da igreja. E ele traz esse princípio de uma maneira muito clara. Ele usa o exemplo da comida. Né? Se você comer um alimento consagrado aos ídolos, se isso vai escandalizar o teu irmão, então não coma. Timóteo, dentro da sinagoga, pregando o evangelho de Cristo, não seria aceito. Ele seria um escândalo para aqueles judeus que ouvissem. E a mensagem seria rejeitada. Então, o que ele faz? Ele circuncida Timóteo. Ele está aplicando esse versículo nessa situação. Olha só, quero ler Romanos também, que Paulo também escreve isso aos irmãos lá de Roma. Romanos 14, do 12 ao 19, e depois do 21 ao 22. Depois você pode ler o capítulo todo, né? Tá mais claro, né? Diz assim: Assim, cada um de nós será responsável por sua vida diante de Deus. Portanto, deixemos de julgar uns aos outros. Em vez disso, resolvam viver de modo a nunca fazer um irmão tropeçar ou cair. Eu sei e estou convencido, com base na autoridade do Senhor Jesus, que nenhum alimento é por si mesmo impuro. Mas se alguém considera errado ingerir determinado alimento, para essa pessoa ele é impuro. E se outro irmão se aflige em razão do que você come, ao ingerir esse alimento, você não age com amor. Não deixe que sua comida seja a causa da perdição de alguém por quem Cristo morreu. Desse modo, você não será criticado por fazer algo que, a seu ver, é bom. Pois o reino de Deus não diz respeito ao que comemos ou bebemos, mas a uma vida de justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Se servirem a Cristo com essa atitude, agradarão a Deus e também receberão a aprovação das pessoas. Portanto, tenhamos como alvo a harmonia e procuremos edificar uns aos outros. É melhor deixar de comer carne, ou de beber vinho, ou de fazer qualquer outra coisa que leve um irmão a tropeçar. Você tem direito às suas convicções, mas guarde isso entre você e Deus. Felizes são aqueles que não se sentem culpados por fazer algo que consideram correto. Olha só, né? Então, nós vemos, né, que essa questão aqui, o Paulo está falando de comida, de bebida, porque isso era uma situação daquela cultura. Alguns irmãos ficavam escandalizados de ver os novos convertidos, os cristãos, comendo alimentos consagrados aos ídolos. Se aquele irmão que comeu o alimento consagrado a Cristo orou a Deus, agradeceu a Deus pelo alimento, e para ele está tudo bem de comer aquilo, está tudo bem. Só que aqueles que viam aquela situação ficavam escandalizados, e por isso a mensagem era rejeitada. Isso era uma situação da época, daquela cultura. Era algo que eu acredito que era algo muito importante. Tanto é que Paulo escreve isso em algumas cartas. Aqui, como eu citei, 2 cartas, Romanos e Coríntios. Então, esse princípio de proteger o irmão, de não pecar contra o irmão, escandalizando o coração do irmão, é aplicado nessa situação quando Paulo circuncida Timóteo. Ele não está negando o que ele vem ensinando até agora e nem a decisão do Concílio de Jerusalém, mas pelo contrário, ele está usando uma estratégia para que Timóteo possa ser usado por Deus para alcançar também os judeus,
Porque Paulo, ele sabe que ele é o apóstolo dos gentios, ele já tem uma noção de que ele foi chamado para pregar aos gentios, mas ele não pode deixar de pregar aos seus patrícios, né? Aos seus compatriotas. Então ele tem todo esse cuidado, todo esse zelo com essa situação e toma essa decisão de agir assim. Bom dia ao pessoal que está entrando aí. Deixa eu abaixar aqui um pouquinho. Essa era a porta que estava sendo aberta para eles. Qual porta que eu estou falando? As sinagogas, né? Então, eles precisavam ser sábios para que a oportunidade não fosse perdida. Veja bem, onde Paulo e os discípulos chegavam, eles apresentavam a decisão da liderança da igreja de Jerusalém, lá que foi decidido no concílio. As igrejas eram fortalecidas na fé e crescia dia após dia, através da pregação do evangelho, através do ensinamento que ele trazia. Ok? Agora vamos ler aí do verso 6 ao 10, eu estou falando de Atos 16. Diz assim, olha, em seguida Paulo e Silas viajaram pela região da Frígia e da Galácia, pois o Espírito Santo os impediu de pregar a palavra na província da Ásia. Então, chegando à fronteira de Mísia, tentaram ir para o norte, em direção a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não permitiu. Assim, seguiram viagem pela Mísia até o ponto de Troade, até o porto de Troade. Naquela noite, Paulo teve uma visão na qual um homem da Macedônia em pé lhe suplicava: venha para a Macedônia e ajude-nos. Então decidimos partir de imediato para a Macedônia, concluindo que Deus nos havia chamado para anunciar ali as boas novas. Nesses poucos versos, nós vemos 2 episódios em que o Espírito Santo não permite que eles prossigam numa determinada direção, né? E o Espírito Santo pode dizer não para nós, mesmo quando a missão parece ser de Deus. Mesmo quando a missão parece ser uma coisa boa, uma coisa que está no coração de Deus. Ele tem vontade, Paulo e Silas entendem que devem ir na região, por exemplo, aqui, né? Eles estão viajando ali, eles sentem que devem ir para a Ásia. Mas o Espírito Santo diz não, né? Então, chegando à fronteira de Mísia, tentaram ir para o norte, em direção a Bitínia. Mas o Espírito de Jesus não permitiu. O que a gente pode entender com isso, né, irmãos? Que muitas vezes nós estamos insistindo para fazer uma determinada coisa que Deus está dizendo não. Não é nessa direção. Não é para esse lado. É para esse aqui, ó. Quando Deus, eu entendo que quando Deus, ele não está permitindo que a gente vá numa determinada direção, ele vai mostrar sinais. E a gente não deve insistir, a gente deve esperar o comando do Espírito Santo nos mostrando o que ele quer para esse tempo. Qual é a direção que ele tem para nós nesse tempo? Né? É esperar e depender do Senhor. O Senhor, ele tem o controle de todas as situações. Os textos bíblicos não explicam como o Espírito comunicou a sua vontade aos discípulos. Talvez tenha sido uma advertência interna, uma declaração profética, ou circunstâncias externas, modos de Deus se comunicar conosco. De qualquer forma, eles entenderam isso e obedeceram, né? Então, você aí que está tentando fazer uma coisa e não vai, a coisa não está andando e não tem jeito, pare um pouquinho, ore a Deus, pergunte ao Senhor, fala: Senhor, o Senhor está tentando me comunicar alguma coisa que eu ainda não estou entendendo? O que o Senhor está tentando falar comigo? O que o Senhor está tentando me comunicar a mim? Né? Ore mais, pergunte para o Espírito Santo e espere, não fique insistindo e nem vá para a direção que Deus não mandou que você fosse, né? A Macedônia fica no norte da Grécia, incluindo as cidades de Filipos e Tessalônica. Para lá, posteriormente, ele enviou 3 das suas epístolas. Né? Você vê que há um lugar importante. Eles queriam para um lado, Deus queria levar eles para o outro lado, né? Para a direção que Deus levou eles aqui na Tessalônica, né? Na Macedônia, foi um lugar relevante para Paulo. Tanto é que ele escreve 3 cartas depois para esse povo, né?
podemos observar algumas características dos líderes que são dirigidos, dos líderes e dos discípulos que são dirigidos pelo Espírito Santo. Quero ler aqui outro texto. Deixa eu ver aqui, ó. Quando ele tem o sonho, né, que fala, ele vê um homem macedônio, né, que devia ter uma aparência, uma vestimenta apropriada dele, da cultura dele, e num sonho ele vê esse homem, e esse homem fala, passa a Macedônia, né? Então, a gente vê como a direção do Espírito Santo foi fundamental para eles, porque esse lugar foi um lugar relevante. Com base no sonho de Paulo, ele altera o seu caminho, exemplificando uma característica dos líderes e dos discípulos orientados pelo Espírito de Deus. Os discípulos de Deus escutam a Deus. Através de quais as formas que eu e você podemos escutar a Deus, né? Através dos sonhos, né? Aqui em Atos, lá em Atos 2:17, né? Nós vemos, quero ler com vocês aqui. 2:17 diz assim, olha, é a profecia de Joel. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões e velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e eles profetizarão. Mostrarei maravilhas em cima, no céu, e sinais embaixo na terra. Sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, é uma profecia que já foi declarada há muitos anos atrás, que nós teremos sonhos e visões. É uma maneira de Deus falar conosco. Seus canais de pensamento são purificados da impureza. Né? 2 Coríntios 10:5. Deixa eu ver se eu pus esses textos aqui. Acho que não. Eita. 2 Coríntios 10:5. Diz assim. Contudo, Deus não se agradou da maioria deles, por isso o seu... tô lendo 1 Coríntios, perdão aí, gente. 2 Coríntios 10:5. Diz assim: destruímos argumentos e toda pretensão que se levante contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Quer dizer, para que Deus fale conosco em sonhos, em visões, a nossa mente precisa ser purificada, a nossa mente precisa ser santificada. Eles não se conformam com o modelo desse mundo, mas são renovados pela transformação das suas mentes. Romanos 12:2. Eles apreciam as coisas superiores e não as terrenas. Portanto, quando o Espírito Santo resolve falar com eles por visões ou por sonhos, eles ouvem claramente. As pessoas que são conduzidas, né, pelo Espírito Santo, que ouvem a voz de Deus, elas obedecem. Eles sabem discernir, né, o que Deus está falando e onde Deus quer que eles estejam. Você vê que a gente vê em Atos 9, Cornélio, ele tem uma visão. Cornélio é um gentil. Ele tem uma visão, um anjo se apresenta e fala com ele. Por isso ele chama Pedro e Pedro vem e prega as boas novas para ele e toda aquela família é salva, é alcançada. Pedro tem visões, Pedro também teve a visão do lençol descendo com os alimentos e o Senhor fala com ele, não considere impuro aquilo que eu já santifiquei, para que ele pudesse aceitar em ir à casa de Cornélio. Então nós vemos vários textos na Bíblia, eu só estou dando 2 referências, mas nós vemos vários textos bíblicos em que Deus fala com seus filhos através de sonhos, através de visões. Então, essas são maneiras sim de Deus se revelar ao coração das pessoas, e por isso eu e você precisamos estar abertos para isso. Permitir que Deus nos santifique nossa mente, nossos pensamentos, né? Focar os nossos olhos em Jesus, seguir em frente em obediência, em dependência
total de Deus, apreciar mais as coisas do céu do que as coisas dessa terra, porque tudo que tem nessa terra vai passar, né? Os nossos pensamentos, a nossa mente deve estar em Deus, para que Deus também fale conosco através de sonhos, de visões, que Deus se revele ao nosso coração. Não existe só essas formas que Deus fala conosco. Deus fala conosco através da palavra escrita, né? Como ele fala quando você lê sozinho na sua casa. Ele fala quando você está ouvindo uma mensagem, como você está assistindo uma live como essa. São maneiras de Deus falar comigo e com você. E também através de sonhos e visões. Bom dia, Marcinha. Paz do Senhor. Agora eu vou ler do verso 11 ao 15, que fala da conversão de Lídia, né? Olha só. Embarcamos. Veja que a frase está no plural. Lucas está escrevendo embarcamos em Troade. Navegamos diretamente para a ilha de Samotrácia e no dia seguinte chegamos a Neápolis. Dali alcançamos Filipos, cidade importante dessa região da Macedônia e colônia romana. Ali permanecemos vários dias. No sábado saímos da cidade e fomos à margem do rio, onde esperávamos encontrar um lugar de oração. Sentamo-nos e começamos a conversar com algumas mulheres ali reunidas. Uma delas era uma mulher temente a Deus chamada Lídia, da cidade de Tiatira, comerciante de tecido de púrpura. Enquanto ela nos ouvia, o Senhor lhe abriu o coração e ela aceitou aquilo que Paulo estava dizendo. Foi batizada junto com toda a sua família e pediu que nos hospedássemos em sua casa. Se concordam que creio de fato no Senhor, venham ficar em minha casa, disse ela, e insistiu até que aceitamos. Olha só, né? Nós entendemos por esse texto, né, que está escrito no plural, né, que Lucas agora faz parte da equipe missionária. Ele já não está escrevendo algo que alguém contou para ele, mas ele é participante da história. Embarcamos, então ele é agregado à missão. Ele está com eles agora nessa missão e ele escreve, né, ao vivo, né, olhando, participando de tudo que está acontecendo a partir desse momento. Olha que coisa linda, né, gente? Também o que mais que a gente pode observar nesse texto? Que eles estavam procurando um lugar para orar. Isso indica que não havia nessa região uma sinagoga. A lei judaica exige o estabelecimento de uma sinagoga quando houvesse pelo menos 10 homens judeus na comunidade. Provavelmente havia poucos nessa comunidade, por isso não tinha uma sinagoga. Então, eles fazem o quê? Eles ficam procurando um lugar para orar. E aí eles vão para a praia e encontram essas mulheres ali. E aí eles começam a pregar o evangelho. E olha que coisa maravilhosa que aconteceu, gente. Deus abre a porta para eles naquela região, né? Deus abre a porta através de quem? De uma mulher, da Lídia, né? A comerciante de púrpura, né? Olha que coisa linda. Provavelmente a igreja de Filipos se inicia na casa de Lídia, de Tiatira, né? Lá, Tiatira, a gente sabe que Jesus escreveu uma carta para a igreja dessa região. Ela e toda a sua casa é batizada e acolhe os discípulos na sua casa. Que coisa linda, gente. Que conversão tremenda. Você vê como a gente não pode limitar o poder de Deus. Talvez tivesse poucos judeus naquele lugar, mas isso não impediu que Paulo pregasse para aquelas mulheres e o evangelho alcançasse essas famílias. Não impediu que eles ficassem ali muito tempo falando do evangelho e ensinando, porque essas pessoas que foram alcançadas, e mais para frente a gente vai ver que também é alcançado o carcereiro, que também é dessa região. Olha quantas almas foram arrebanhadas nesse lugar. Olha quantas vidas foram alcançadas neste lugar. Então eu e você não podemos pensar assim, eu não vou para aquele lugar porque tem tão pouca gente lá. Mas é só uma família, é só uma pessoa. Irmão, você não sabe o que Deus pode fazer. Aquela vida pode ser um instrumento que Deus vai alcançar uma multidão. Então nós devemos sim seguir os comandos do Espírito Santo e permitir que Ele faça aquilo que Ele quer fazer. Apocalipse 1:11, olha só o que diz. E a voz dizia, é a voz de Jesus falando com João, do Apocalipse. Escreva num livro tudo o que você vê
E envio às 7 igrejas nas cidades de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, que é esse local onde está a Lídia e mais alguns personagens que nós vamos conhecer daqui para frente, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Olha como foi fundamental que ele chegasse ali na Macedônia, que ele estivesse ali, que ele conhecesse essas pessoas, porque a igreja ali da Macedônia começou na casa de Lídia, não é? E lá na frente, em Apocalipse já, anos se passam. Quando João tem a visão do Apocalipse, Jesus fala para ele, escreve para a igreja que está lá em Tiatira. E eu trouxe a carta para a gente pensar um pouquinho sobre esse assunto. Apocalipse 2, 18 ao 29 diz assim: escreva esta carta ao anjo da igreja em Tiatira. Essa é a mensagem do Filho de Deus, cujos olhos são como chamas de fogo e cujos pés são como bronze polido. Sei de tudo o que você faz. Vi seu amor, sua fé, seu serviço e sua perseverança. E observei como você tem crescido em todas essas coisas. Jesus está elogiando a igreja nesse momento. Contudo, tenho contra você uma queixa. Agora começa a crítica, né? Você tem permitido, quer dizer, você tem sido permissivo que essa mulher Jezabel, que se diz profetiza, faça meus servos se desviarem. A prática dessa mulher Jezabel agora, ele vai falar da prática dela. Ela os ensina a cometer imoralidade sexual e a comer alimentos oferecidos a ídolos. Olha a correção de Deus para essa mulher e aqueles que seguem ela. Dei a ela tempo para que se arrependesse, mas não quer se arrepender da sua imoralidade. Portanto, eu a lançarei doente numa cama, e aqueles que cometem adultério com ela sofrerão terrivelmente, a menos que se arrependam e abandonem a prática de tais atos. Matarei seus filhos, e então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mente e corações. Darei a cada um de vocês aquilo que seus atos merecem. Também tenho uma mensagem para o restante de vocês em Tiatira, que não seguiram esse falso ensino, entre aspas, né, as verdades mais profundas, como eles dizem, e que na realidade vem de Satanás. Não lhes pedirei coisa alguma, senão que se apeguem firmemente ao que já têm até que eu venha. Olha a recompensa para aqueles que vão se apegar fielmente ao que já têm, ao conhecimento da palavra, a comunhão com o Espírito Santo, a salvação em Cristo. Há uma recompensa para nós. Ao vitorioso que me obedecer até o fim, eu darei autoridade sobre as nações. Ele as governará com cetro de ferro e as despedaçará como vasos de barro. Ele terá a mesma autoridade que recebi de meu Pai. E também lhe darei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Olha só, irmãos, que forte, né? Que forte o que Jesus fala para essa igreja que está localizada ali em Tiatira. Aqui em Atos eu estou falando do nascer dessa igreja, do nascer dessa comunidade cristã que vai ser estabelecida aí. E trouxe para você, lá em Apocalipse, uma exortação que Deus traz à igreja de Tiatira. Aqui é o início da igreja de Tiatira. Começou aqui em Atos 16, 14. Sua fundação, suas características, sua identidade, suas dificuldades e problemas. O que podemos aprender com a igreja de Tiatira? Não é? Uma igreja que começou bem. Olha a conversão de Lídia, gente. Ela constrange os discípulos a ficarem na casa dela. Se vocês creem que eu sou digna, que eu realmente, né, fui salva pelo Senhor Jesus, venham ficar na minha casa, eu quero hospedar vocês na minha casa. Dali, depois a gente sabe que tem também o carcereiro, que se converte ele e toda a sua casa. Esse é o princípio da igreja em Tiatira. Mas olha só o que pode ter se infiltrado, né, dentro dessa igreja, que começou de uma maneira tão linda, tão genuína, tão pura, não é? Olha, ela tem dentro dela, com o passar dos anos, se infiltra dentro dela um espírito de controle e de manipulação, que é muito conhecido
dos crentes, né? Que é o espírito de Jezabel, onde ele entende que ele é que tem que dirigir a igreja, ele é que deve governar a igreja. Já não é o Espírito Santo que governa a igreja, mas é esse espírito de engano e de mentira, de controle, de manipulação. Irmãos, nós precisamos tomar cuidado com esse espírito, porque ele quer influenciar a todos nós. Todos nós. Muitas vezes nós estamos insatisfeitos com a nossa igreja, muitas vezes nós estamos insatisfeitos como as coisas estão caminhando, como as coisas estão andando dentro da casa do nosso Deus. Mas, querido, o Espírito Santo, ele é o líder da igreja, ele é o Senhor da igreja. As coisas devem ser conduzidas como ele quer e não como nós queremos. Nós precisamos orar e pedir ao Senhor: Senhor, direciona o meu líder, direciona o meu pastor, Senhor. Direciona para que ele faça exatamente o que está no seu coração. Lembra, agora há pouco eu falei de líderes que são conduzidos pelo Espírito Santo. Eles ouvem a Deus, eles obedecem, eles aceitam os comandos. Quando o líder não ouve a Deus, muitas vezes ele vai agir na própria vontade, na própria carne dele, com o braço forte dele. E sabe o que vai acontecer? Essa igreja não vai ser bem sucedida. Esse povo que está debaixo do comando dele não vai ser bem sucedido, porque ele está fazendo como ele quer e não como o Espírito Santo quer. Nós precisamos gastar tempo com Deus, pedindo a Deus a direção, pedindo a Deus o que ele quer para esse tempo, para a sua igreja, para o seu povo. E nós, irmãos, como ovelhas, está sobre nós a responsabilidade de orar pelos nossos líderes, para que eles sejam, sim, conduzidos pelo Espírito Santo. Porque se eles forem conduzidos pelo Espírito Santo, nós seremos bem-sucedidos, nós seremos abençoados. E é isso que a gente quer. A gente quer ser abençoado, a gente quer ser assertivo, a gente não quer perder o foco, a gente não quer gastar tempo com coisas que não vão produzir nada. Por isso, nós precisamos ser direcionados pelo Espírito Santo. Por isso, a nossa liderança precisa ser direcionada pelo Espírito Santo, para que em tudo que nós formos fazer, nós venhamos ser bem-sucedidos. Amém? Eu espero que você guarde no seu coração essa palavra, né? Eu espero que você receba do Senhor as direções, as orientações que Ele tem para a sua própria vida, para a sua família e também para o lugar onde você está inserido, a igreja que você está inserido. Que você, se você não é um líder, se não está sobre você a responsabilidade de conduzir um povo, uma liderança, um grupo de pessoas, querido, ore pelos seus líderes, ore pelos seus pastores. Peça a Deus que eles acertem o alvo, que eles sejam direcionados pelo Espírito Santo. Porque se eles estiverem nessa condição, irmãos, você vai ser abençoado. A sua casa vai ser abençoada, a sua família vai ser abençoada. Todas as pessoas que forem agregados ali na sua comunidade, ela será abençoada. Porque o seu líder é um homem, uma mulher de Deus, que está sendo conduzido pelo Espírito Santo. Amém? E que a gente esteja sensível para que não ser conduzido, né, por esse espírito de controle, de manipulação, né, que acha que só nós sabemos o que é certo, só a gente sabe fazer. Se não for do nosso jeito, não serve. Não, que a gente se renda ao controle do Espírito Santo de Deus e deixe Ele conduzir a nossa vida. Amém? Eu quero orar por você nessa manhã, né? Já compartilhei essa palavra aqui ao seu coração. Eu quero estar orando, mas antes disso quero dar os meus recadinhos, né? Eu quero lembrar você que é importante que você curta o vídeo quando eu publico, que você compartilhe para outras pessoas, que você mande para outras pessoas, né? Que você ajude aí na divulgação dessa palavra para a glória de Deus, tá bom? Todas as lives ficam salvas aí no meu perfil. Eu tenho falado de Atos dos Apóstolos, eu comecei no capítulo 1, verso 1. Então, tem tudo aí. Na verdade, eu comecei ano passado falando do Evangelho de Mateus. Foi essa direção, a primeira direção que Deus me deu, falar do Evangelho de Mateus. E eu comecei do capítulo 1, do verso 1. Então, todas as lives estão salvas no meu perfil. Você pode assistir a qualquer momento. É salva pelo capítulo e pelo título também, né? Que está na sua Bíblia aí. Então, você pode começar a ler do capítulo 1, Mateus, e aprender um pouco sobre os evangelhos, sobre a vida de Jesus, quem é Jesus. E depois a direção que o Espírito Santo me deu foi que eu falasse de Atos dos Apóstolos, para que as pessoas entendessem o que aconteceu depois que Jesus ressuscitou e voltou para o Pai.
Então eu estou abordando aí desde Atos 1, falando da subida do Senhor Jesus para a glória, né, para o céu ao lado do Pai, e a descida do Espírito Santo que habita em nós e está nos preparando para o grande encontro com o Senhor Jesus. Então você aí que talvez não conheça muito bem a palavra, pode procurar aí nas lives e assistir todas elas e ir aprendendo. E a minha dica é que você leia a Bíblia também, com certeza, tá bom? Quero orar por vocês, glória a Deus aí. Não sei quem tá falando aí, está sendo muito bom. Não sei se é o pastor Silvio, se é o Rafa, se é a Danúbia, mas obrigada, glória a Deus. Bom dia, pastora Vani, sua linda, paz do Senhor. Ainda estou trabalhando naquele projeto, viu? Por isso que eu não te procurei ainda. Quero orar por você nessa manhã, né? Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, nós te agradecemos por esta manhã, pela tua palavra, que é tão poderosa, Senhor, que muda a nossa história, muda a nossa mente, que é poderosa para nos salvar, para nos levar para o céu, para estarmos contigo na eternidade, Senhor. Muito obrigada pela tua palavra viva, Senhor. Obrigada pela presença do teu Espírito, que vem trazendo luz e revelação acerca das verdades da tua palavra, para que nós venhamos estar alinhados ao plano, ao teu propósito, Senhor. Muito obrigada. Jesus amado, aquilo que eu não fui capaz de transmitir aos meus irmãos, fala com eles quando eles estiverem lendo a Bíblia. Faz eles digerirem toda essa palavra, Senhor, com muita paciência, lentamente, Senhor, e que eles possam aprender contigo, porque o Senhor é manso e humilde de coração. Ilumina a mente deles, Pai. Dá sabedoria, dá forças, dá vigor para os teus filhos, Senhor, para que eles sigam em frente, que eles não desanimem, que eles não parem, que eles não se prostrem, Senhor. Dá vitória para eles naquilo que eles têm colocado diante do Senhor, as suas causas pessoais, suas famílias, seus casamentos, filhos, netos, Senhor, a vida financeira, ministério, que tudo que eles têm colocado diante do Senhor seja tocado pelo teu poder nessa manhã, Pai, e que haja vida do Senhor sobre a vida deles, e em todos esses aspectos, que a tua vida alcance o coração dos meus irmãos, Pai. Muito obrigada, Senhor, por esse tempo. Toda a honra, toda a glória seja rendida a ti, Jesus, porque não há outro além de ti, não há Deus tão grande como nosso Deus, não há Deus tão lindo como o Senhor Jesus. Muito obrigada, Senhor. Amém. Amém. Glória a Deus. Bom dia, pastora. Bom dia ao pessoal aí que mandou coraçãozinho, que compartilhou. Muito obrigada. Queridos, Deus abençoe. Bom final de semana para vocês. Nós temos hoje uma reunião de oração lá na Ramá, temos Soyal Kids, né? Temos aí as nossas atividades esse final de semana também. Temos bastante coisa lá. Nosso culto acontece no domingo às 10 horas da manhã. E 8h30 da manhã nós temos escola bíblica. Quem aí, né, tá me ouvindo e quiser participar, as portas estão abertas. Fique à vontade, tá bom? Deus abençoe, gente. Bom dia. Paz do Senhor.